O meu bom dia a todas e a todos. Muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez, né? Desta feita, tratar um pouco sobre a reforma trabalhista, se é que é uma reforma, né? Falar um pouco da maneira como são feitas essas reformas, como estão sendo feitas, como estão sendo aprovadas, como foram aprovadas, no caso já da reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a reforma política, como eles estão falando, a reforma previdenciária, certo? Então nós vamos tratar um pouco sobre isso nesta manhã. Nós já falamos há alguns meses atrás, estivemos aqui também, lá no anfiteatro, falando um pouco sobre isso. Só que eles tentam vender para nós, e a sociedade desacreditada mesmo, nós não temos visto a mobilização, nós não temos visto o protesto, a indignação das pessoas, salvo algumas no Facebook, WhatsApp, redes sociais, como um todo. Mas nós estamos de boquiabertos, não acreditando talvez no que está acontecendo. Quando nós passamos aqui há uns 3 meses, 4 meses atrás, nós falávamos do perigo se fosse aprovada essa reforma trabalhista. E hoje nós estamos aqui já com ela aprovada. Então tudo que nós vamos mostrar aqui, tudo que nós vamos falar aqui, não é assim, se a reforma for aprovada vai ser assim. Não, gente, já foi aprovada. Entra em vigor agora. Tudo isso aqui que nós vamos expor, parte do que nós vamos expor, porque não dá para expor tudo, já foi aprovado. E eles empurram para a gente como uma reforma. Aí a gente compara com a nossa casa. Quando você vai reformar a sua casa, você tem em mente o quê? Eu vou reformar a minha casa porque está muito bonita, eu vou destruir ela, vou fazer, deixar mais feia, derrubar umas paredes, umas coisas assim. Reforma é isso? Não. Quando a gente vai reformar é para melhorar. Ninguém vai mexer na estrutura da sua casa para piorar. Tem que ser alguém de muito mau gosto. Então, o que foi feito com a nossa legislação trabalhista foi uma destruição, um desmonte mesmo dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Nada de reforma. Então, volta só um pouquinho. Nós intitulamos a nossa conversa nesta manhã sobre a reforma trabalhista e seus impactos na vida do trabalhador brasileiro. Essa reforma, ela não atinge só a relação de trabalho. Ela atinge até a própria vida do trabalhador. Muda a sua jornada, muda período de férias, retira direitos. Então, essa reforma que foi posta, e não vamos aqui nos enganar, dizer, não é porque esse pessoal aí são seletistas, nós somos estatutários, a gente não tem nada a ver com isso. Aí nós vamos já mostrar essa interligação que existe. Na verdade, ela atinge todos os trabalhadores brasileiros, certo? Antes de iniciarmos o próprio tema, nós gostamos sempre de trazer um assunto da atualidade. Mas são tantas coisas que eu fiz essa apresentação para um seminário onde estavam reunidos vários municípios lá em Mossoró. E eu fiz essa apresentação para apresentar lá na FETAM, né, nessa reunião. Mas as coisas mudam tanto, as mudanças acontecem todo dia, que nós tivemos que refazer todinha a apresentação, porque mudam demais. Certo? Então, uma das notícias que a gente destaca aqui é que o STF, isso é de ontem, anteontem, vocês viram talvez aí pelo noticiário, STF decide que Congresso precisa dar aval para
afastamento de parlamentar. Então, o que é que quis dizer essa decisão? É assim, ó. Parlamentar, o STF pode até determinar o afastamento dele, pode determinar a prisão dele, só que precisa do aval dele mesmo. É tipo assim, o policial chega, ó, você está preso. Você quer ser preso? O cara diz, não quero não. Não, tá bom, você fica solto. É mais ou menos isso que o STF decidiu. Para ser afastado algum deputado, só com o aval dos próprios deputados. Que coisa mais absurda. Então, gente, é nesse cenário que tem sido aprovado e que tem sido passada essas reformas. Então, como são feitas as reformas? Como são realizadas as reformas no nosso país? Assim. A bancada dos empresários. E vejam só que situação. Um dos maiores defensores dessa reforma, que é do nosso estado, deputado, hoje é dos bem cotados para ser governador do estado. Vejam só, gente, aonde está a nossa maturidade como eleitores. Então, o Rogério Marinho está sendo cotado aí como um possível candidato a governo do estado. Ele e o Robson Faria também sendo cotado, né? Então, essa é a realidade. Então, como é feita as reformas em nosso país? Nós não vamos se apegar aqui a reformas do ensino médio. Mas nós trouxemos como exemplo a reforma do ensino médio. A mídia, ela joga reforma do ensino médio, aí bota um monte de gente lá fazendo propaganda, dizendo que o ensino médio vai ser melhor, ou coisa boa, eu posso agora só estudar para o que eu quero. Muitos professores são defensores da reforma do ensino médio. Mas o que está por trás da reforma do ensino médio? Certo? O que mudou com o ensino médio? O que é que tem a ver reforma do ensino médio com reforma trabalhista? Então, vocês sabiam que a reforma do ensino médio, ela alterou a CLT? Que coisa! É isso mesmo, gente. A reforma trabalhista já começou desde aí. Lá no meio da reforma do ensino médio, sem ninguém perceber, alteraram os artigos o artigo 318 da CLT, que atinge quem? Diretamente quem? Os professores. A jornada de trabalho dos professores. Aí tem professor que diz assim, não, eu até concordo, sabe? Por quê? Porque ele assistiu na Globo. Aí ele disse, eu sou bem informado. Eu vi na revista Veja que essa reforma é boa. Eu vi na Globo, eu vi no noticiário. Mas não vai pesquisar o que é que foi aprovado. O professor, que no artigo 318 anterior, ele não podia, certo? Permanecer no mesmo dia mais de 4 aulas consecutivas. Por quê? Porque isso é cansativo, isso é enfadonho. Diminui a rentabilidade, a produtividade daquele professor. Mas aí o artigo 318, isso não foi com a reforma trabalhista não, foi na reforma do ensino médio. Alterou dizendo que o professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente. Ou seja, geral. Você pode trabalhar de manhã, de tarde e de noite, desde que não ultrapasse as 44 horas. Quem coloca essa emenda? São os donos das escolas particulares, das universidades particulares desse país. E nós ainda vamos, às vezes, para a rede social defender a reforma do ensino médio que altera a nossa própria jornada de trabalho. Certo? Então, é assim que é feita a reforma de nosso país. Reforma trabalhista. Aí sim. Lógico, gente. Aqui nós não vamos tratar de todos os artigos que foram alterados. Até porque não dá tempo.
Mas nós vamos trazer aqui um resumo dessas alterações. Então, o que realmente mudou? Olhe o termo. Não é o que vai mudar, é o que mudou. Porque não vai ser aprovado, já foi aprovado. Certo? Então, o que mudou com a reforma trabalhista? Tanto se fala em reforma trabalhista, e a gente nunca parou para pensar assim, e aí, reforma trabalhista, isso, a mídia diz uma coisa, a mídia diz outra. A reforma trabalhista, gente, ela tem um número, é uma lei, a Lei 13.467 de 2017. Essa lei, ela veio para matar os direitos dos trabalhadores brasileiros. Talvez agora a gente não esteja dando a importância que tem essa lei. Mas isso aqui ainda vai render muito panos para manga, muitas discussões na justiça, tratando sobre essa lei. E muita gente que defende a reforma trabalhista vai criar abuso quando vê essa lei. Essa lei da reforma trabalhista, dos 922 artigos da CLT, ela alterou 54 artigos, inseriu mais 43 e revogou 9. De um total, subtotal na verdade, de 106 dispositivos. Por que um subtotal? É porque assim, gente, a CLT, ela não é um livro, uma lei só, uma lei única. A CLT, ela é uma consolidação de todas as leis trabalhistas. Tipo a Bíblia, como simbologia. A Bíblia não é formada por aqueles livros todos, então a CLT é a compilação de várias leis. Entre umas delas é a Lei 13.000, né? E também a 13.467, como eu já falei, e também a Lei 6.019 de 1974. Somando os 106 artigos da reforma trabalhista com as alterações da Lei 6.019, que alterou mais 2 artigos, inseriu mais 3 artigos, do total, ainda foram realizados alguns ajustes, e no total geral, essa reforma trabalhista alterou 115 artigos da CLT. 114. Mais aquele que foi alterado com a reforma do ensino médio, 115 artigos. E dos 115 artigos, na sua maioria esmagadora, todos alteraram para retirar direitos dos trabalhadores. Então foi bom um negócio desse? Então nós vamos só entrar aqui para ver algumas dessas alterações. E parece que estava tudo orquestrado. À medida que foi aprovado a reforma trabalhista, vem sido aprovado também a terceirização, vem com isso entendimentos do STF sendo mudados, de certa forma, que vem para extinguir do nosso país a figura do empregado, como está previsto no artigo 3 da CLT. Essa lei aí, a 6.019, é a famosa lei da terceirização. O que é a terceirização? É assim, ó, eu tenho minha empresa e não tinha legislação que tratava especificamente sobre a terceirização. Decisões, jurisprudências diziam que a empresa poderia terceirizar as suas atividades, tido como atividades meios. Mas a lei da terceirização, ela veio para alterar isso. E dizer que a empresa ela pode alterar ela pode
terceirizar qualquer atividade, inclusive as suas atividades fins. Então, de todas essas mudanças, gente, que nenhuma é boa para o trabalhador brasileiro, eu destaco aqui um artigo, no próximo slide, eu destaco aqui um artigo, que aqui os juristas eles têm se debruçado sobre esse artigo, para buscarem saídas alternativas para acabar com a figura do trabalhador brasileiro. Você vai dizer, esse é o pior? Tudo é ruim. Para as categorias, tem artigo pior, tem uns menos piores, mas tudo é ruim. Afeta direito das mulheres, direito dos trabalhadores como um todo. Mas esse artigo, certo? Que foi incluído, né? Que é o 442B, ele foi incluído, ele diz assim, ó, a contratação do autônomo, cumpridas por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. Esse artigo está criando a figura do trabalhador autônomo, seja ele com exclusividade ou não, de forma contínua ou não. Se o empregador contrata essa pessoa, preenche esses requisitos, ele não é empregado conforme previsto no artigo 3º. É aquilo que a gente chamava aqui, que é conhecido como a empeleita. Já ouviu falar essa questão, daquela empreitada que você faz? Então é assim, ó, um dono de um comércio, por exemplo. O comércio só tem as suas maiores atividades no dia da feira, por exemplo. Um dia de sábado, uma segunda-feira. Só que o patrão, ele tinha que contratar o empregado para passar o mês todinho trabalhando. Seja em grande movimento ou não. E agora, eu não preciso mais contratar esse funcionário pelo mês inteiro. Se eu só tenho movimento dia de sábado, eu digo, aí amigo, vem cá, eu quero seus trabalhos, você é muito bom, você é uma pessoa eficiente, enche de elogio. Está aqui, você só vem trabalhar dia de sábado. Ah, mas dia de sábado todinho. Não. O meu comércio só fica aberto até meio-dia. Então eu quero que você trabalhe só de 8 às 12 horas. Mas eu lhe pago, proporcional a esse período. E eu sou um trabalhador autônomo, certo? Preencho todos os requisitos. Eu posso até dizer assim, não, você vai ter exclusividade, você só pode trabalhar para mim. Ou não, você pode trabalhar para mim, pode trabalhar no outro comércio, em vários locais. E qual a segurança que você tem disso? Nenhuma. Certo? Então é a figura do trabalhador autônomo. Isso vai fazer com que, se nós não nos mobilizarmos, o nosso país vai se tornar um país de trabalhadores autônomos. Por quê? Porque é muito mais vantajoso para quem? Para o empresário, que vai pagar menos. Eu posso contratar um motorista, que eu teria que pagar ele o mês inteiro, viaje ou não, ele teria que estar lá à minha disposição. Eu posso contratar um motorista autônomo, sem exclusividade, e só chamar ele no dia que eu precisar, para fazer aquela viagem que eu vou precisar. Então, esse artigo aqui vem matar, no geral, a forma do trabalhador brasileiro. E olha só outra coisa, do perigo, quando a gente começa a misturar as legislações. O que a mídia pregoa por aí é que os direitos básicos dos trabalhadores não vão ser mexidos. Quais? Contribuição previdenciária, o FGTS. Ah, pode, num acordo coletivo, deixar de pagar o INSS, deixar de pagar o FGTS? Não pode. Ah, ainda bem.
Só que essa mesma legislação autoriza a empresa a terceirizar o seu serviço. Então eu posso criar uma empresa, um microempreendedor, eu crio a minha empresa, onde só eu trabalho nessa empresa, e eu sou contratado por outra empresa para prestar serviço terceirizado. E aquela empresa contratante, ela não é responsável pelo meu INSS, pelo meu FGTS. Quem é que é responsável? O dono da empresa. Quem é o dono da empresa? Eu mesmo. E às vezes vai correr o risco do próprio empregado dizer, não, eu não vou pagar não. Nem o contratante tem essa obrigação, e o contratado tem. Então vocês vão correr o risco, o trabalhador brasileiro vão correr o risco de chegar lá, ei, traga sua carteira, traga seus documentos. E ele achando que vai ter uma carteira assinada, na verdade ele vai estar abrindo uma empresa terceirizada para prestar serviço naquela empresa. Que segurança isso traz? Nenhuma. Então, gente, é essa a realidade dessas alterações. Eu trouxe aqui 10 pontos, né, 10 tópicos aqui para a gente tratar. Lembrem-se, gente, são 115 artigos que foram alterados. Eu vou trazer só 10 pontos aqui rapidinho para a gente tratar. O primeiro caso é a questão das horas itineres, certo? Que estava previsto na CLT e que isso aqui foi alterado, certo? O benefício que era garantido atualmente pelo artigo 58, né, parágrafo 2º da CLT, no caso, essas horas itineres, só para vocês entenderem, gente, em resumo é assim, é aquelas horas que vocês se deslocam, certo? Da sua residência, no transporte da empresa, para o local de trabalho, né, que você contava, a empresa em Mossoró, a empresa do Melão, passa o ônibus recolhendo os trabalhadores, 5 horas da manhã, e leva para o campo. Isso era contado como horas itineres, como hora de trabalho. A empresa é obrigada a pagar. O que é que acontece agora? Não existe mais isso. Tempo na empresa, né? Você passou 3 horas para chegar ao local de trabalho, um exemplo. Isso não conta. Você chegou na empresa, aí você vai vestir o fardamento, vai tomar um café, conversar com um amigo, uma coisa assim e tal. Esse tempo que você estava na empresa, à disposição do empregador, isso era contado como jornada de trabalho. Agora, com a reforma, isso não conta mais, certo? Retirou também esse direito. Que é também nessa parte aí já do descanso, né? Que eu falava para... Esses 3 tópicos estão interligados, né? As horas itineres, certo? O tempo na empresa e o descanso. Rescisão, gente. A rescisão de contrato de trabalho. Altera também? Altera também, certo? Alterou até aquela questão da participação do sindicato, ter que ter a homologação pelo sindicato, e como criou também a figura da rescisão por acordo. A legislação trabalhista agora ele permite, certo? A questão da rescisão por acordo também. Já pensou? Você, aquela parte inferior, você vai para uma negociação cara a cara com seu patrão. Não é obrigado a você aceitar essas regras. É de livre e espontânea vontade. Agora, se você não aceitar, tem outro que aceita. Que livre e espontânea vontade é essa? Certo? Então, se você for para uma negociação com o seu empregador, certo? Nas regras atuais, já acontecem as barbaridades que aconteciam, certo? Imagine agora quando isso é permitido por lei. Da comissão da fábrica. Gente, esses tópicos aqui que eu estou colocando agora, é também para chamar a atenção do maior golpe que foi dado na questão dos sindicatos. A reforma trabalhista é ruim em todo modo para o trabalhador, mas aqueles órgãos que mais defendiam os trabalhadores e defendem os trabalhadores é os que foram também atingidos, que são os sindicatos. A própria justiça do trabalho está ameaçada com essa reforma trabalhista.
Certo? Então aqui, essa comissão, né, que toda empresa com mais de 200 empregados deverá ter uma comissão de representantes para negociar com o empregador. A escolha será feita por eleição, da qual poderão participar, inclusive, os não sócios. Aí aquela questão, uma empresa tem mais de 200 empregados, tem que formar uma comissão. Quem vai participar da comissão? 3 pessoas para a eleição. Quem? Pode ser os 3, que nem sócios são de sindicato, pode participar dessa comissão, pode ser até o indicado de quem? Do chefe, do empregador. Vai lá, vocês são meus caras de confiança, vão para a comissão? Esse aqui, gente, o termo de quitação anual. De tudo que vocês já ouviram da reforma trabalhista, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre esse termo de quitação anual. Isso aqui é terrível. Vejam só, como funciona hoje, antes de entrar ainda em vigor a reforma. O trabalhador brasileiro, quando ele, depois de demitido, se ele quiser reivindicar na justiça, ele pode, tem 2 anos, para entrar com a reclamação trabalhista e pode cobrar os últimos 5 anos. Então a empresa não lhe pagou direito, aí você diz, não, tudo bem, eu vou ficar aqui, me aguentar aqui, mas quando eu sair, eu coloco ele na justiça. Na junta, como se dizia antigamente, né? Então coloca na justiça. 2 anos para reclamar na justiça, cobrando os últimos 5. Então o que é que a reforma trabalhista colocou? O termo de quitação anual. É assim, todo ano, o empregador chega para você com um termo, você diz assim, ó, assine aqui, dizendo que está tudo quite. Vocês não recebem todo ano, mês de março, das prestadoras de serviço, uma prestação de conta dizendo que está tudo pago? Semelhante a isso aqui. Vocês vão assinar esse termo dizendo que está tudo quite. Então, mesmo que você venha buscar na justiça, você já só vai poder cobrar aí, no máximo 1 ano. Porque todo ano você tem que assinar esse termo. Outro ponto também que foi alterado é a questão dos salários. Os benefícios como auxílios, prêmios e abono deixam de integrar a remuneração. Dessa forma, não são contabilizados na cobrança dos encargos trabalhistas e previdenciários. Isso reduz o valor pago ao INSS e, consequentemente, o valor recebido. É assim, a empresa vai botar para você comissão, certo? Abono, diárias, que não vai ter limite. Você vai receber um salário mínimo e o restante é abonos, gratificações. E você vai contribuir para o INSS apenas em cima do salário. Você ganha 3 mil, 1.000 é salário, o resto só são gratificações. Quando você for se aposentar, vai ser em cima de 1.000. A CLT atual, ela põe limite a isso. Todas essas gratificações são computadas como base para o INSS. Mas com essa reforma isso foi retirado. Quem aderir ao plano de demissão voluntária não poderá reclamar direitos depois. Está tudo amarrado, certo? Então, se for aquele plano de demissão voluntária, PDV, aquelas coisas da vida, você aceitou, porque o que é que tem acontecido? Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas empresas ligadas mais ao governo federal que têm feito os PDVs, as pessoas assinam, aceitam o PDV e depois acionam na justiça. Então, no próprio PDV, você aceitou, certo? A demissão incentivada, voluntária, certo? Então, você não tem direito de reclamar mais isso na justiça. Demissão em massa não precisará mais de ter concordância do sindicato. Aquelas demissões, né, coletivas, aquilo tinha que ter o aval do sindicato, a participação do sindicato, a atuação do sindicato. E a CLT já vem para abolir isso aí também, essa reforma trabalhista. Outro ponto para a gente fechar aqui, gente, é que essa reforma, para tirar o direito dos trabalhadores, eles mexeram, como eu falei, do sindicato. O imposto sindical, que é uma forma de financiamento dos sindicatos, ele passou a ser facultativo. Olha que absurdo.
O nome é assim, imposto, que é obrigatório, compulsório. Aí o imposto, que é quem financia a luta sindical, ele passa a ser facultativo. Ou seja, eles vieram para acabar com a representatividade, com a força do sindicato. Então, esse imposto sindical passa a ser facultativo. É um dos pontos que também foi alterado. Mas um dos pontos também que eu elenquei aqui, gente, são as inúmeras alterações que foram feitas na Justiça do Trabalho. E não é de hoje que a gente vem falando que a Justiça do Trabalho está ameaçada. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho é uma das justiças mais céleres desse país, para defender o trabalho, defender o trabalhador brasileiro. E isso incomoda quem? Os empresários. Esse leque de informações, eles foram alterados para massacrar cada vez mais o trabalhador, para inibir, para que o trabalhador não procure seus direitos. Desse monte que temos aí, até multa para testemunha, eles incluíram. Ora, muitas vezes você não tem como provar o seu direito, porque o empregador não lhe permite assinar ou ter acesso aos documentos. Então a Justiça do Trabalho, ela utiliza muito a prova testemunhal. E qual a forma agora de amedrontar a testemunha? Aplicar uma multa para a testemunha. Justiça gratuita. O trabalhador está demitido, foi demitido, vai buscar a Justiça do Trabalho para reivindicar seus direitos. Uma pessoa dessa tem condições de pagar a justiça? Então isso já era bem lógico. E na CLT que foi alterada, bastava tão somente você dizer assim, olha, eu não tenho condições de pagar a justiça. E você tinha direito à justiça gratuita. Só que agora isso foi alterado. Você tem que comprovar que não tem condições de pagar a justiça gratuita. No caso das perícias, que era custeado por aquele que perdesse a demanda, também é alterado. Então foi de toda uma forma, além de tirar os direitos do trabalhador, essa reforma trabalhista alterou também a forma de acessar a Justiça do Trabalho, como forma de o trabalhador, além de já ter retirado seus direitos, não buscar mais a Justiça do Trabalho. Então é isso que a reforma trabalhista ela traz para o trabalhador. Qual outro ponto? Você entrava com a reclamação trabalhista, se você não comparecesse à audiência, era só esperar por um motivo ou outro, qual fosse o motivo. Se você não comparecesse à audiência, o processo era arquivado, com 3 meses você poderia entrar de novo. Traz alterações agora pela reforma, que se você não comparecer à audiência, você vai pagar as custas. Então, a reforma ela foi orquestrada justamente para isso, para massacrar cada vez mais o trabalhador brasileiro.